Olá, tudo bem com você? Para você que já me segue aí no meu canal, meu muito bom dia. E hoje vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar de um assunto que talvez você já conheça, mas talvez você ainda não entendeu. Ou se você já entende, muito bem, parabéns para você, tá? Hoje vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a nossa alimentação, o que devemos comer e o que não devemos comer, tá? Então, pegue a sua Bíblia e confira aí comigo os textos bíblicos, que muitas vezes uns falam que pode comer isso e o outro diz que não pode comer aquilo. E às vezes muitas pessoas têm me perguntado por que nós, adventistas do sétimo dia, não comemos carne de porco. E eu vou responder então para muitos irmãos hoje aqui nesse vídeo, por que nós, adventistas do sétimo dia, não comemos animais que a Bíblia recomenda que não comamos, ok? Então, feche seus olhos, curva sua fronte, falando com o nosso Senhor Deus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia estar na sua presença para estudarmos a sua palavra, Senhor. Que o seu Santo Espírito pode aproximar-se e ficar com a gente. E que o Senhor possa dar compreensão a cada um que fazer esse estudo, meu Pai. E cada um que estudar a tua palavra. Assim é que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto de Levítico capítulo 11, aqui você pode abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 11, é um texto onde vai falar ali tem vários assuntos sobre a leis. E entre elas está aqui a separação dos animais limpos dos animais impuros, os animais que não devemos comer. E entre esses animais está justamente o porco, que está no versículo 7 de Levítico capítulo 11. O texto diz assim: também o porco que tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos será imundo. As pessoas falam que essa lei aqui, de Levítico capítulo 11, foi dada justamente para os judeus, que não foi dado para hoje, em nossos tempos. Mas eu quero lhe dizer que essa lei não foi dada aos judeus. Como eu sei disso? Porque em Gênesis capítulo 7, nós lemos que desde o início Deus já tinha separado, fazendo a separação dos animais limpos e impuros. E Noé também não era judeus, né? Por isso que eu sei que essa lei não era somente para judeus. Então, quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 7, Deus vai dizer o seguinte a Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 2, diz assim: de todos os animais limpos levará contigo 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Muitos ainda chegam a dizer assim: mas Deus separou esses animais limpos para o sacrifício. Eu também posso te afirmar que não, porque se nós tiramos essa conclusão, nós chegaremos ao seguinte: galinha também é limpa, mas nunca serviu para sacrifício. Então aqui Deus já fez a separação dos animais, desde o Gênesis. E em Levítico foi dada a separação. Ali você vai ver que tem de carne, de animais, tem as aves e tem os peixes, aquilo que podemos ou não comer. Só que muita gente ainda não entendeu
não entenderam esses textos. Por quê? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, tem alguns textos lá que Paulo escreveu, que Jesus também disse, que nós damos a entender que realmente contraria Levítico capítulo 7, Levítico capítulo 11. Mas eu quero lhe explicar que essas explicações de Paulo, e tanto a Jesus quando está falando, não tem nada a ver com comer animais limpos ou imundos, né? Então, que nenhuma fala contraria Levítico capítulo 11. Então, quando nós vamos para Atos capítulo 10, né? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Atos capítulo 10, ali a gente vai ver uma visão de Pedro, né? Atos capítulo 10. Então, Pedro aqui vai ter uma visão. E Pedro vai esclarecer essa visão. Ele vai ter a visão e ele mesmo vai explicar qual é a visão que ele teve. E muitas pessoas pegam alguns versículos aqui isolados e aplicam. Hoje dizendo que pode comer de tudo, que isso ficou no Velho Testamento, que Jesus, quando veio, ele aboliu na cruz tudo isso. Eu quero te dizer, irmão, com toda sinceridade, que quando Jesus veio e morreu naquela cruz, ele morreu para a purificação do meu e dos seus pecados, não para purificar porcos. E o porco continua imundo até o dia de hoje. Goste você ou não, mas isso é que realmente a Bíblia nos ensina, tá? Então, eu vou ler aqui Atos capítulo 10, versículo 9. Pedro vai ter a visão e ele mesmo vai explicar. Então, no versículo 9 diz assim, a partir do versículo 9. No dia seguinte, enquanto estava no caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de espírito. Ele ouviu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol, preso pelas quatro pontas, e vindo em direção à terra. No lençol havia 4 tipos de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz, levanta-te, Pedro, mata e coma. Pedro, porém, disse-lhe, de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez disse a voz, não façais tu impuro o que Deus purificou. Veja, Pedro, na sequência aqui, eu vou terminar. Na sequência, Pedro vai entender perfeitamente a visão. E o que mais eu não consigo entender é que depois de 2000 anos aproximadamente, as pessoas ainda leram Atos capítulo 10 e não conseguem entender e nem chegar à conclusão e nem conseguem extrair aquilo que o texto está dizendo. Veja, nós devemos fazer da palavra de Deus e dos textos bíblicos exegese, tirar e extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Nós não podemos colocar a nossa ideia no texto. Isso chama exegese. As pessoas que colocam as suas ideias no texto. A Bíblia não precisa disso, de colocar nem a minha e nem as suas ideias nos textos bíblicos. A Bíblia, por si só, ela se interpreta sozinha. Então não precisa da minha interpretação, eu querendo colocar as minhas ideias no texto, onde o texto não está dizendo aquilo que eu quero, que eu realmente gostaria que ele estivesse dizendo. Hoje muitas pessoas defendem o consumo de álcool nas suas igrejas. Dizem que também pode se dançar, levar coisa mundana para dentro da igreja. Então hoje cada um procura a religião que deseja, a qual se identifica mais com eles. Porque o pastor é legal, o pastor vai me visitar na minha casa, eu sempre estou na casa do pastor. Então, tudo que o pastor me diz está ok, está tudo certo. É assim que nós devemos procurar uma igreja. E os ensinamentos, aonde fica? Então é isso que nós temos que tomar todo o tipo de cuidado. Ver se aquela igreja ou aquele pastor está pregando a palavra de Deus de acordo com a Bíblia.
se aquilo que ele está pregando tem relevância bíblica, ou seja, se aqueles textos que ele está dentro de um contexto. Então Pedro vai dizer aqui, no versículo 19 do mesmo capítulo 10, Pedro agora vai entender a visão. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto aos homens, disse: Sou eu a quem procuras? Qual é o motivo pelo qual está aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação do judeu, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Cornélio era um homem gentil, só que era um homem muito temente a Deus. Ele teve uma visão de um anjo, e então o anjo fala com Cornélio. Cornélio envia os seus homens gentios também até Pedro, em Jope, para que Pedro venha dar a palavra para eles. Pedro vai dizer aqui no versículo 28, Pedro vai responder porque que ele não deveria se juntar com o gentio. Olha o que diz o versículo 28. Disse-lhe: Vos bem sabeis que não é permitido um judeu ajuntar-se ou se aproximar-se de um estrangeiro. Deus, porém, me mostrou que nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Veja, Deus me mostrou que não devo considerar nenhum homem comum ou imundo. Essa é a visão que Pedro teve. Então aqui não tem nada que ver com carne de porco. Certo? Outro texto. Esse é o... Se você for para redes sociais e pesquisar lá vai ter vários pastores lendo esse mesmo texto de Mateus capítulo 15. E às vezes chegam assim, eu fico me perguntando, será que eles não entenderam o contexto? Eu vejo umas pessoas, eu não sou melhor que ninguém, é claro, né? Estou cada dia mais buscando a palavra de Deus e pedindo o seu discernimento para a minha vida, para que eu possa levar essa palavra de Deus com clareza a mais pessoas. Mas eu fico me perguntando se essas pessoas que pregam nas igrejas têm realmente o conhecimento bíblico. Se eles sabem, se eles entendem bem o que estão lendo, né? Então aqui em Mateus capítulo 15, Jesus vai ter um debate aqui com os fariseus. Então o texto vai dizer assim, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam a mão quando comem. Aqui está se tratando de lavar as mãos. Então Jesus vai rebater e vai dizer a eles: por que quebrais vos também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor, e o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai nem sua mãe. Assim anulasse pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Existia no tempo uma lei dos fariseus chamada Corbã. A pessoa juntava uma soma muito alta em dinheiro e entregava no templo, dizia Corbã, oferta ao Senhor, aquele que poderia aproveitar de mim. Quando ele fazia essa oferta, ele dava por decidido ou encerrado que ele não teria mais compromisso nenhum, nem com o pai e nem com a mãe. Deixava ali os velhinhos a padecerem. Então Jesus vai dizer aqui, vocês anulam o mandamento de Deus pela vossa tradição. E aí ele vai dizer aqui, que hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando-os doutrina que são
normas ou preceito de homens. Irmão, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Hoje tem muitas doutrinas que ensinam cada coisa que Deus nunca desejou que elas ensinassem. E tem muita gente que ainda ficam ali e seguem, e quando você vai falar ou perguntar alguma coisa a elas, elas não conseguem te explicar, porque aquela doutrina que ela está seguindo não tem base nenhuma na Bíblia. Você entende? E o versículo que eles mais usam para dar base, que nós podemos realmente comer de tudo, está aqui mesmo, no capítulo 15, no versículo 11, assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que torna o impuro. Eles isso aqui e darem base a que nós realmente podemos comer de tudo, né? Mas aqui no versículo 17 diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração. Isto é que contamina o homem, pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Veja, o contexto é claro. Aqui se trata de tradição. E aqui não tem nada que ver com carne de porco. Ok? Outro texto que também daria base para que nós possamos comer de tudo está em 1 Coríntios capítulo 10. Se você for agora lá em Coríntios capítulo 10, muitas pessoas vão dizer assim: mas Paulo vai dizer que podemos comer de tudo que vende no mercado. Realmente Paulo vai dizer isso. Mas nós temos que ter em mente em que contexto Paulo explicou essas coisas aos coríntios. Aos coríntios, né? Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 25, Paulo vai dizer assim: comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir comer, comer de tudo que se puder diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Se contudo alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da vossa consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Versículo 30. E se eu com gratidão participo, por que sou censurado? Por causa daquilo, porque dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. E no versículo 23 vai dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo está dizendo aqui: comei tudo o que se vende no mercado. Aqui eu vou explicar. O contexto aqui está falando de idolatria, culto aos demônios. Os coríntios sacrificavam ou sufocavam os animais e ofereciam aos demônios. E Paulo vai dizer que esses cultos aos deuses deles, aqueles deuses nada eram. E só existe um Deus, que a terra toda e a sua plenitude é do Senhor. Que não existe outra coisa. Então Paulo vai dizer assim: comei de tudo que se vende no mercado. Então Paulo está se tratando aqui de idolatria, de carne sufocada aos ídolos. Né? Os ídolos nada eram e nada são. Só existe um Deus. Então Paulo está dizendo assim: se você for convidado para ir
come de tudo. Mas se por acaso chegar um irmãozinho mais fraco na fé e advertir você dizendo, olha, essa carne foi sacrificada aos ídolos, então você não coma, para não escandalizar, né? Pela sua consciência, você está fazendo certo, mas aquele irmãozinho na consciência dele, porque você vai ser censurado por ele. Então é isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Aqui não tem nada a ver com carne de porco, e nem com carne imunda, que tem a ver com o culto de idolatria. E olha o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Ele vai dizer assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Hoje o que nós vemos é muitas pessoas meninos no entendimento. Você quer explicar alguma coisa sobre a palavra de Deus, o que é verdadeiro? Muitos tampam os ouvidos, não querem ouvir. Querem realmente acreditar naquilo que a sua igreja diz. Nós não estamos aqui pregando, praticamente não estou aqui pregando doutrina e nem igreja. Estou aqui estudando a palavra de Deus, levando a mais pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então nós temos que estar sempre convivendo e constantemente estudando a Bíblia, para que ninguém nos engane, né? Outro texto que muitas pessoas falam assim, olha, eu entendi tudo isso aí, mas ainda tem um texto lá em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer assim que podemos, com ação de graça, quando a gente abençoa, podemos comer de tudo, tá? Então, em 1 Timóteo capítulo 4, vai dizer, Paulo está alertando ali o povo que poderia vir até eles alguns com os ensinamentos diferentes, tá? Que ia proibir o casamento e alguns alimentos que Deus tenha nos dado, tá? Então Paulo vai dizer aqui, ó, o Espírito, porém, especialmente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio, pela a hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizada a sua própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitais, sendo recebido com ação de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Veja, alguns irmãos só entendem o versículo 4 e o versículo 5. Tudo que Deus realmente criou é bom. Nós não temos dúvida alguma disso. Só que nós temos que ler o contexto, né? Certa vez eu lembro que eu coloquei alguma coisa sobre Levítico capítulo 11, no meu status, e o irmão me disse, mas tem que lembrar de 1 Timóteo capítulo 4. Certamente, né? Eu lembro de 1 Timóteo capítulo 4. Só que certamente temos que ler o contexto. Muitas pessoas não entendem o contexto. Ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro qualquer. Nós não vamos achar aqui na Bíblia, como eu disse em outro estudo, um livro só dizendo sobre o que devemos comer ou não, ou sobre a morte, ou sobre outros temas num livro só. Nós temos que procurar em vários lugares, estudar, na verdade, para que possamos entender justamente a palavra de Deus, como estamos fazendo agora. Tá? Então, aqui, quando Paulo está dizendo aqui, Paulo não está contrariando Levítico capítulo 11, de maneira alguma. Paulo está dizendo assim que haveria alguém que muitas pessoas iam apartar da verdade e ia pregar outra coisa como um espírito enganador. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta, o texto. Se esse texto aqui
está contrariando Levítico capítulo 11, dizendo assim, que os enganadores e a doutrina de demônio, eu tenho que fazer uma pergunta. Levítico capítulo 11 foi inspirado por demônio? Obviamente que não. Então aqui não tem nada que ver com Levítico capítulo 11, aqui não tem nada que ver com carne de porco também. Então, se os irmãos leem 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5, e já querem dar em base para que possamos comer de tudo, eu vou dizer sinceramente que esse irmão está equivocadamente. Tá? Que o irmão precisa de ler mais a palavra de Deus. Ok? Olha o que diz aqui Isaías, capítulo... Antes de ler Isaías, capítulo 66, eu vou ler um texto que está aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias vai dizer assim: o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como o meu sacerdócio, visto que te esquecesse da lei do teu Deus. O povo hoje padece porque não conhecem a verdade, ou seja, não procuram realmente conhecer a vontade de Deus. Cada um quer servir a Deus como bem deseja. As pessoas hoje não querem se enquadrar mais nas leis de Deus ou nos mandamentos de Deus. As pessoas hoje querem que Deus se enquadre nas suas leis. Eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Meu irmão, deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Devemos servir a Deus como Deus deseja, porque nós já somos pecadores. Esses pecados que nós carregamos, que nós temos, né? A nossa natureza pecaminosa já existe em nós. Então nós temos que procurar servir a Deus como Deus deseja, embora sejamos todos pecadores. Nós só vamos ser perfeitos quando Deus revestir esse corpo aqui de perfeição. Né? Um dia vamos ser perfeitos, mas por hora e por enquanto, todos nós somos pecadores. Então devemos procurar com bastante zelo servir a Deus como Deus deseja, não como a gente quer. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas do seu jeito. Devemos servir a Deus com responsabilidade, assim como nós fazemos no nosso trabalho e em outras áreas da nossa vida. Tá? Então, agora vamos ver o que diz Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66 vai dizer aqui que um dia o Senhor vai entrar em juízo com toda a carne. E aí nós temos que saber que carne é essa, porque Isaías 66 vai deixar claro que tem nesse texto que comer carne de porco irrita a Deus. Ou será que só irritava antigamente? Hoje já não irrita mais, né? Muitos dizem que quando Cristo morreu, essas leis foram abolidas. Então Deus morreu para o nosso pecado, né? E Jesus nunca aboliu lei alguma. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele veio não para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei, para preencher, né, as leis ali, não para mudar nenhuma e nem abolir nenhuma delas. Você que pensa dessa forma, eu quero dizer que você não está sendo honesto com a palavra de Deus. Então aqui Isaías capítulo 66, vou ler a partir do versículo 15, diz assim: o Senhor virá em fogo, e os seus carros como os turbilhão, para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Agora vamos ver agora com quem o Senhor vai entrar em juízo. Aqui, no versículo 17 está aqui: os que santificam e se purificam para entrarem no jardim após aquele que está no meio
dos que comem carne de porcos ou de porco e rato, e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Você entendeu aqui? Diz que o Senhor vai entrar em juízo com toda a carne, principalmente com aqueles que faz abominação à sua palavra. Ou seja, isso irrita a Deus. Então, nós, quando vamos para a palavra de Deus, nós devemos se esvaziar, né? Ao se esvaziar, não ir com preconceito à palavra de Deus. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é. Eu também não conhecia a palavra de Deus. E não julgo as pessoas que comem carne de porco ou fazem qualquer outro tipo de coisa. Eu estou aqui não é para julgar. Apenas estou aqui levando uma palavra de Deus assim como Deus deseja que eu fizesse, né? E eu tenho procurado muito estudar cada vez mais a palavra de Deus para que eu possa levar para você também os conhecimentos da verdade bíblica. Então, para encerrar esse nosso estudo de hoje, eu quero contar uma história para você. Certa vez um jovem estava arrumando o motor, tentando fazer aquele motor funcionar. Passou tempo ali mexendo naquele motor, lidando com aquele motor e não tinha sucesso algum. Algum tempo depois passou um senhor e disse para ele o que ele deveria fazer então para aquele motor funcionar perfeitamente. Então aquele jovem seguiu os conselhos daquele homem e fez justamente como ele tinha dito. Em seguida o motor passou a funcionar. Então aquele jovem perguntou àquele senhor como e por que ele sabia de tudo aquilo. Aquele homem olhou para aquele jovem e disse: eu sou Henry Ford, eu construí esse motor. Você entende? Então Deus, quando nos formou, Deus separou aqui. Deus separou aqui o que nós poderíamos fazer para o nosso bem. Deus separou aqui o que nós poderíamos consumir e o que nós não poderíamos consumir. Nunca foi o desejo de Deus que nós comêssemos carne. Isso você pode ler depois lá em Gênesis capítulo 1, 29. Deus vai dizer assim que Ele dá toda a fruta e a semente e a relva da terra, né, para os mantimentos. Deus nunca desejou que nós fôssemos uma pessoa que fosse consumidores de carne. Deus permitiu pela destruição do dilúvio. Então, quando Deus permitiu, Ele fez questão de separar o que eu e você pudéssemos comer. E hoje muitas pessoas vão contra esse princípio, dizendo que isso tudo hoje não existe mais. Tá? Então, para fechar esse estudo aqui, eu quero ler mais um verso com você, que esse verso está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Né? Malaquias é o último livro lá do Velho Testamento. Malaquias 3 e 6 diz assim. Malaquias 3 e 6 assim. Diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. O que Deus disse lá no Velho Testamento vale para hoje e eternamente. Tá? Só para você saber. E nós devemos ficar sempre com a palavra de Deus. Tá? Não devemos. Se você for até o seu pastor e perguntar a ele o que ele acha do assunto que você tem em mente, que você não entendeu, e ele dizer alguma coisa ao contrário, procure você mesmo entender ele. Tá? E eu não poderia fechar esse estudo antes de ler esse último verso com você aqui. Respondeu Pedro, o apóstolo,
mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, nós devemos obedecer o que está aqui na palavra de Deus. Ok? Que Deus te abençoe por esse estudo. Espero que você tenha gostado. E no próximo vídeo estarei abordando outros assuntos. Espero que você vai lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou aí com algum irmão seu da sua igreja, para que você possa também aprender diariamente ou constantemente a palavra de Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, oramos ao nosso Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, que o Senhor nos tenha abençoado, que o Senhor tenha falado ao nosso coração, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós. É o que nós realmente pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, eu te espero no próximo vídeo. Eu tenho certeza que esse estudo vai ser uma bênção para a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe.